Vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que está aqui junto conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos protegendo, pedindo que envolvam a Dona Odete nessa noite na prece inicial. Assim seja. Mestre Jesus, amigos nossos, irmãos, em que nos reunimos mais esta noite, para esse encontro fraterno. Estamos todos desejosos que possamos reunir nesses momentos as nossas melhores energias de companheirismo, de amizade, de solidariedade e de amor. Que nesta reunião de companheiros que compartilham suas ideias, seus ideais, sua vontade de estudar, de vivenciar aquilo que estudou. Vamos rogando a todos esses companheiros desencarnados que nos sustentam e fazendo tudo para nos unir em coração e mente, para que possamos aproveitar e todas essas lições que aprendemos, para que a luz do entendimento nos aclare a mente e os nossos corações, para que tenhamos forças e coragem para colocarmos em prática tudo o que aprendemos. Que o Senhor nos abençoe a todos, espalhe as suas energias de luz em cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela presença amorosa que nos oferece. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, esse capítulo a gente vê, mais uma vez, a prova do amor, né? Da força do amor. Alguns de vocês já tinham me perguntado no passado como é que é o processo de desencarnação, né? E a gente está vendo aí um exemplo de que tudo vai depender do nosso campo mental. Você vê que a Elisa era uma mulher boa, ela tinha lá o auxílio dos familiares, dos amigos, mas porque ela estava ligada mentalmente com esse obsessor que não queria mal para ela. Você imagina se a gente está ligado com um obsessor que quer o nosso mal? Se está na mesma sintonia, que complicado que fica. E só pelo poder da mente dela, o que acontece? Se liga e não consegue se desprender do corpo. Quer dizer, se não houvesse essa ajuda que eles estão recebendo, ela estaria indo para o enterro dela e ia ficar embaixo da terra, ia sentir o corpo se decompor, que é um pesadelo. Não consigo imaginar uma coisa horrorosa, mais horrorosa do que essa. Pela sua vontade. Mas a gente se esquece que a gente também se envolve com aqueles obsessores pela nossa vontade. Os nossos obsessores não estão aqui porque eles querem. Eles estão aqui porque a gente deixa, porque a gente convida, porque a gente entra na mesma sintonia que eles, né? No caso, o processo de desencarne vai ser mais rápido ou mais lento, dependendo da bagagem que cada um tem. Bagagem que eu estou dizendo é a bagagem moral. Hoje eu estava escutando uma palestra do Divaldo e ele falando do desencarne da Sueli Caldas, comentando que os espíritos já tinham avisado para ele que ela já estava ótima, que ela já estava em processo de despertamento. E ele, achei bacana, porque ele usou a palavra apóstolo, para
para descrever o trabalho dela. Então a gente vê que ela desencarnou o quê? Uma semana atrás, mas por causa da qualidade de vida que ela teve, por causa da qualidade de pensamento, né, provavelmente não entrando em sintonia com o lado negativo, ela imediatamente já estava sendo ajudada, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir é sobre o que acontece no velório e no funeral. E André Luiz comenta isso em outros livros também. Porque a gente está acostumado a usar o velório, muitas vezes, como se fosse a hora do cafezinho, né? Colocar as fofocas em dia, né? Troquei de emprego, arrumei namorado novo, tô com um carro diferente, comprei uma casa na praia. Gente, não pode fazer isso. O velório é um momento sagrado para aquele que está passando. É a hora que muitas vezes ele vai receber aquela energia que ele precisa para o desligamento. É no velório que os espíritos benfeitores se aproveitam para captar o ectoplasma, que muitas vezes vai ajudar a cortar os vínculos do espírito com o corpo. Isso é o que, Cooper? Acho que o Cooper tá vendo muito espírito aqui no quarto, viu? Tá muito preocupado. Tô no hotel, tá muito preocupado. Isso é o que? E então, lembrar, porque num dos outros livros que ele tem, eu não me lembro qual deles, não sei se algum de vocês se lembra, da pessoa que tinha falecido, estava lá, estava procurando ajuda e todo mundo só falando amenidades, coisas sem importância, irrelevantes, tratando aquele momento sagrado de uma forma pequena. Isso cai a ficha, serve a carapuça para mim, né? Então, eu acho que é um momento de autorreflexão para todos nós, para pensar, e aí, como é que nós estamos agindo num momento como esse? Bom, a outra coisa é no funeral. A gente vê no funeral, assim como no velório, a presença dos espíritos amigos e também dos obsessores. Claro, vai estar todo mundo lá junto. E na hora do funeral, a gente tem que imaginar, se está muitas vezes lá no cemitério, se a pessoa está sendo enterrada mesmo, imagina o tanto de almas que estão por ali, que ainda estão acompanhando, aprisionadas ao seu corpo, acompanhando o desenrolar, né, da decomposição do corpo. Então é um lugar para a gente prestar atenção antes de ir, fazer uma prece antes, fazer uma prece depois para a gente se proteger, para a gente não trazer um monte de amigo que a gente não quer para casa, porque tem uma chance muito boa, dependendo da nossa qualidade mental. Então a gente vai sozinho e volta acompanhado, e eles vão ficar na nossa casa. Se a nossa casa for mais interessante, eles não vão embora, a não ser que a gente faça o evangelho no lar, né? Por isso que tem muita gente que não consegue ir em cemitério, não consegue ficar em funeral, justamente porque está lotado de desencarnado. E aí eu copiei duas frases do livro. Uma é: Elisa, encerrada na prisão dos próprios restos. Ela escolheu. Ela está aí aprisionada na sua carcaça, que não tem mais vida. Ela já foi. E aí, a segunda parte: jazia no impasse, de vez que agarrada por Desidério, por uma das mãos e alentada pelas forças dele, que lhe invadiam a alma, parecia comprazer-se com a estranha hipnose. Essa hipnose acontece entre os dois por quê? Por causa da sintonia mental. Essa sintonia mental pode acontecer num momento como esse, na cabeça do Desidério, ele está protegendo a Elisa. Foi ela que pediu, ela falou: não me deixa. Mas a sintonia mental também vai servir para quando a gente tiver uma baixa sintonia, ligado a um obsessor, que muitos de nós estamos. Então, esse momento da morte, do desligamento,
é muito importante, muita gente acha ruim, é difícil os momentos das doenças longas, né? Porque é desgastante para todo mundo, mas principalmente para a pessoa que está doente. Mas muitas vezes esse desligamento lento, esse processo doloroso, vai encurtar o sofrimento que vem depois. Então, o que parece ser muito ruim, esse 1 ano, 2 anos, que é uma prisão de alguma forma, na verdade, pode estar liberando 10 anos, 20 anos, 30 anos de sofrimento. Então, a gente pode aí olhar para a realidade de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. E a gente vê essa análise de perspectiva diferente na conversa da Evelina com o pai. Que ela fala, você é uma anja, por isso que você vê desse jeito, você não vê maldade. Não, ela está vendo como o Espírito eterno. E esse é o convite que está sendo feito nesse capítulo. Para a gente olhar para esse sofrimento como espíritos eternos. E aí, esse assistente, que vai ajudar no desligamento, vai lá. Mas ele fala, não adianta eu forçar a retirada dela, porque mesmo que eu separe, ela vai chamar de novo, e aí o que vai acontecer? Eles vão se ligar de novo, né? Então, a minha vontade, e eu lembro também de outro livro de André Luiz, em que uma pessoa foi tomar passe, ela estava com uma obsessão, o obsessor é retirado, ele é retirado e é levado para um hospital, a moça vai para casa e no sono vai procurar ele. E aí, o que acontece é que os mentores têm que protegê-lo, porque a gente estava achando que a obsessão vinha do moço que tinha falecido para moça, mas na verdade era da moça para o moço. Então, o pensamento é muito mais poderoso do que a gente imagina. Nesse caso, a gente só vai ser ajudado se a gente quiser. Por isso que Jesus falou, ajuda-te e o céu te ajudará. Quando ele perguntava para as pessoas, quando as pessoas buscavam ele para ajuda, ele falou assim, o que você quer? O que queres de mim? Então, se a pessoa não falar, eu quero ser curada da minha lepra, ela tem que falar isso, porque muitas vezes a gente se sente acomodado na nossa doença, né? Por diferentes razões. Talvez esse comodismo venha porque aí a gente recebe mais carinho, recebe mais atenção, ou não tem que trabalhar, ou... Enfim, eu consigo arrumar várias desculpas por conta da minha doença. Então, muitas vezes a gente acha que a gente quer ser curado, mas será que a gente quer mesmo? De verdade? Porque a gente já aprendeu com André Luiz e também com Allan Kardec que nós temos o poder de alterar a qualidade, a saúde das nossas células. A nossa mente transforma a nossa química do corpo, que consequentemente vai transformar a química do nosso perispírito. E aí vem o momento da prece, né? E aí a gente vê a importância da prece em grupo, né? Por isso que quando a gente estiver passando por um problema, a gente pode confiar, pode pedir prece para os outros, porque ajuda, funciona como aquela rede de pescador, né? Então, da mesma forma que um fio é fácil de cortar, quando eu junto 10, 20 fios e enrolo numa corda, fica muito mais difícil de cortar. Uma página é difícil de rasgar, mas se eu pegar uma lista telefônica que eu acabei de tirar do baú agora, né? Não sei se todo mundo já viu uma lista telefônica, porque tem gente aqui que é da fase do Google. Não dá para cortar, não dá para rasgar a lista telefônica, né? Então, esse pensamento faz o quê? Fornece um lençol de luz para ela, de uma forma que a protege, a inspira e faz uma metamorfose, gente. Ela entra como uma estrela e depois se transforma como uma mulher. Olha só que coisa maluca, porque ela não é anjo, a gente sabe disso. Se ela fosse anjo, ela estava numa colônia espiritual muito mais avançada. Mas
essa sustentação que é dada faz com que ela eleve o seu campo mental. E através disso, o que acontece quando a gente muda o nosso campo mental? A gente altera o nosso perispírito. E é exatamente isso que aconteceu. E aí a conversa com o pai. Esse lembrete que é tão importante para a gente, né? O Senhor terá sofrido, mas a dor é sempre bendita perante Deus. Jesus mesmo falou: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Aquele que está sofrendo está pagando as suas contas. Aquele que está sofrendo está recebendo ajuda. Muitas vezes, se a gente olhar pela perspectiva do ponto de vista de espíritos eternos, é melhor estar sofrendo do que estar feliz. Porque enquanto a gente está feliz, a gente consegue fazer um monte de besteira e se desviar do caminho. No caso, na hora que a gente está sofrendo, a gente está recebendo suporte. E a gente está zerando a nossa conta do cartão de crédito no plano espiritual. Então ela continua: o Senhor terá suportado provas difíceis. No entanto, aprendemos presentemente que todo dia é ocasião de renovar e partir para destinos mais altos. Então eu errei ontem, eu fiz coisas que eu me arrependo? Sim. O que eu posso fazer? Eu posso me arrepender, eu posso tentar consertar, eu vou passar por algum tipo de expiação, mas o mais importante é o que a mensagem de Jesus é qual? Vai e não peques mais. Amanhã é outro dia. Então, a Ana de 5 dias atrás não é a mesma Ana de hoje. A Ana de 50 anos atrás é completamente diferente da Ana de hoje. Então, não adianta eu ficar me culpando pelo que eu fiz em época de adolescente ou pelo que eu fiz em outras vidas. A gente lembrar disso, que hoje é o tesouro maior que a gente tem. É o que a gente controla. E no hoje a gente está construindo um futuro melhor ou pior. Aí ela continua: se é inegável que cometeu falta grave para com o Senhor diante das leis divinas, isso ela falando do Amâncio, né? Creio que o arrependimento que ele carrega há mais de 20 anos fala pela regeneração que fez dele um homem de bem. Ele era um assassino há 20 anos. E a gente escutou que ele recebe ajuda, que vão dezenas de preces de agradecimento para esse homem. Então dá para falar que ele é o mesmo homem de 20 anos atrás? Não. Ele é outro homem. Ele vai ter que se reajustar com a lei? Vai. Ele vai ter que dar a vida para o Desidério, a vida que ele tirou. O Desidério vai vir como filho. Vai vir um filho fácil? Não, provavelmente não, porque o Desidério odeia ele. Mas graças a Deus tem a amnésia, o esquecimento do passado. Porque já pensou saber que um roubou a esposa do outro? Mas a gente pode construir uma manhã diferente, com a nossa boa vontade, com o nosso trabalho no bem. E a gente não conhece os desígnios de Deus, o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontece, né? As tramas de passado, por que o Desidério gosta, e Elisa gosta tanto do Desidério? Por que ele chama a Elisa de esposa agora? Quem será que foram esses dois na vida passada? Porque a história não começou há 20 anos, ela começou há séculos atrás. E aí é o que a gente vê, qual é a nossa família real, a nossa família espiritual. E eu achei tão bonito isso que ele fala, esses irmãos delinquentes, ela se referindo aí ao Caio, são enfermos. É tão bonito a gente pensar nisso, né? A gente lembrar que aquela pessoa que está fazendo o mal, ela está doente. A gente pode não ver essa doença no corpo, mas ela está doente aqui, ó, dentro. Porque quem está bem não faz o mal para o outro, não magoa o outro. E outra coisa que eu achei lindo é isso, que ela fala que nós dependemos um dos outros. E é verdade, o pão que a gente come de manhã, por quantas mãos esse pão passou? Desde semente de trigo que foi plantada,
até chegar na nossa mesa. Quando a gente imagina ainda ontem o Davi falando da teoria do caos, muitas vezes esses atos minúsculos que são invisíveis para nós podem ter uma consequência muito grande na vida dos outros. A gente não sabe. Então, muitas vezes a gente está sendo instrumento de Deus, através da nossa palavra, através do nosso gesto, através da nossa prece. Para isso a gente precisa se abrir, a gente lembrar disso. E aí a importância da boa vontade que o Davi estava falando ontem, né? E aí essa lição tão importante que a gente se esquece muitas vezes eles são como são, enquanto que somos como somos. E Deus espera que nos amemos, assim como nos permite ser. Cada um é o que é. É difícil eu me mudar. Eu não vou conseguir mudar o outro. É tão difícil eu conseguir até gerenciar minha dieta, quanto mais gerenciar minha língua, gerenciar o meu pensamento. Como é que eu quero que o outro seja o que eu quero que ele seja? Eu não consigo fazer isso nem com o filho, nem com o marido, nem com a esposa. Mas o que Deus espera da gente, principalmente por nós aqui, espíritas, que estamos estudando juntos, é o quê? Que a gente aprenda a se amar. Então, peraí, Ana, quer dizer que eu tenho que amar a pessoa que me matou do mesmo jeito que eu amo a minha filha? Não, não é isso que Jesus está pedindo. Não é isso que Deus espera de nós. Muitas vezes o amar é simplesmente a gente não odiar, a gente não querer brigar, a gente dar uma nova chance. E eu achei interessante, no finalzinho, na reflexão, até eu coloquei isso, porque muitas vezes a gente pode olhar essa nova chance como um lado de fraqueza, e não é. Não quer dizer que a gente vá ser boba e continue dando, né, sendo, como eu vou dizer, humilhado, maltratado, desrespeitado. A gente tem que aprender a se amar, acima de tudo. Se eu não me amar, o outro não vai saber me amar. Se eu não me respeitar, o outro não vai me respeitar. Não é isso que Jesus está falando. Muitas vezes a coisa certa é eu botar um sinal de para. Mas isso pode ser feito com amor, sem ódio, sem rancor, né? Sem desejo de vingança. Então aqui, primeira coisa, o uso da compaixão, né? A gente vê aí nessa conversa entre a Evelina e o pai a diferença. Ela entrando com compaixão e ele com autopiedade. Ele com esse sentimento fortíssimo de vítima. Tentando achar e se agarrar a todas as coisas possíveis para ele se sentir um coitadinho, para ela ter pena dele, para ele se sentir na razão. E o que ela está mostrando é verdade, isso tudo aconteceu, mas e aí? Eles fizeram a parte deles errada e você vai fazer também? Porque aí você é igual a eles. Aí ele faz essa comparação, né? Ele usa, não, mas deixar para lá é um suicídio moral. Olha só. E a gente muitas vezes cresce acreditando isso, que dar uma nova chance, que perdoar, que esquecer as ofensas é um suicídio moral, é um sinal de fraqueza, é ser bobo. Não. E a gente vê isso pelo sofrimento que ele está passando. Ele fala, né? A hora que cai a lágrima dela nele, que ele acaba se libertando de todo aquele ranço, ele consegue se dar uma nova chance. Porque quando a gente está envolvido nessa onda de desamor, a primeira pessoa que sofre somos nós mesmos, né? E a gente lembrar que a nossa família é esse cadinho abençoado, onde a gente vai ter a oportunidade de plantar de novo a semente do amor para aquelas pessoas que muitas vezes a gente não soube cuidar, a gente não soube respeitar, a gente não soube amar, né? Então, lembrar disso, que nós temos a oportunidade de encontrar com essas pessoas. Isso já foi acertado no plano espiritual, no planejamento reencarnatório. A gente veio aqui é para ficar amigo, não é para continuar brigando. Porque senão a gente perde a reencarnação inteira de novo, né? Então, e aí o que dá para fazer?
O que dá para fazer é, eu não vou sentir ódio. Ótimo. Não consigo perdoar ainda, mas pelo menos eu não vou fazer mal. Tá bom. E se a gente perceber, tá bom, é nessa vida eu tô tendo uma chance, uma segunda chance para aprender a amar. E aí vão me perguntar, e aí, Ana, o que você fez? O que você fez com essas pessoas que foram colocadas na sua vida? Por quê? Você magoou, você matou, você desrespeitou. As pessoas que normalmente nos desafiam mais são exatamente aquelas a quem nós ferimos mais. E que fica naquela memória, lembra dos 3 andares que a gente tem na nossa mente, né? Aquela sensação de que não, eu não posso confiar nessa pessoa, que ela vai me trair. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, e aí agora a gente pode conversar. Quem quer comentar? Eu gostaria de fazer um comentário. Em primeiro lugar, desculpa o atraso, tá? Imagina. Eu achei que não tinha hoje, desculpa. Nossa, esse estudo de hoje veio, assim, perfeitamente numa sequência de ensinamentos que tem vindo para mim. Porque ontem a gente estava conversando pelos fatos que têm ocorrido, né? Esses massacres, etc e tal, e chutes aqui e tal. E daí a conversa ficou um tanto, sabe, meio recriminatória. E aí, quando eu fui fazer o meu estudo da noite, antes de dormir, o que eu abro? Caridade para os criminosos. Tipo assim, ao acaso. E aí agora hoje eu venho para o estudo e exatamente o estudo está frisado nisso, a gente compreender, a gente aceitar, a gente entender que cada pessoa tem seu lugar, está no seu lugar e está no seu caminho, e que nós todos vamos chegar no lugar para qual a gente foi criado, né? Para ser. A gente vai evoluir, todo mundo vai evoluir. Então a gente tem que aceitar as pessoas e entender, que nem tu falou, não é o amor pode ser simplesmente o fato de não recriminar, o fato de tentar não odiar, não ter essa coisa que a gente é tão rápido em julgar, porque eu me lembro exatamente assim da parte que diz não julgais, porque a mesma força que tu colocar no teu julgamento vai ser usada para você ser julgado, né? Nossa, perfeito, muito obrigada. E é interessante porque se a gente está pensando em força de pensamento, quando a gente joga mais flechinha nessas pessoas que estão fazendo coisas odiondas, né? A gente está colocando lenha na fogueira. Como é que a gente ajuda? É com prece. Eu já ouvi numa das palestras da Sueli Caldas falando que muitas dessas pessoas que fazem esses crimes horrorosos, elas estão acompanhadas de espíritos que foram abortados, que não sabem amar. Interessante, eu descobri isso quando eu estava preparando a palestra do aborto, né? Então, aí mais uma vez, essa importância da gente plantar o amor, a importância da família, a importância do respeito ao ser humano, né? Lembrar que essas pessoas não estão sozinhas. Mais algum comentário? Eu tenho, assim, para mim, tem ficado muito nos últimos estudos, quem sabe mais, né, tem que sempre abrir mão, né? Acho que é amar mais, é perdoar mais, é ter mais paciência. Então, isso, assim, não é relacionado muito com o tema, assim. E não é, porque a gente vê a Evelina, né, que hoje sabe mais, no estado que ela está, como ela é outra pessoa, né, como ela incorporou esse lado do saber mais, né, de ter essa visão e como... 2 anos, né? Em 2 anos ela se transformou completamente. Então, para mim, assim, eu tenho, todo estudo que a gente faz, eu saio muito com essa
para mim, para minha vida, eu tenho tentado colocar isso na minha vida, né? Quando a gente não tem paciência com alguém, ou né, a intenção do julgar, como a Elisângela falou, pensar nisso tem me ajudado, assim, né? Não que está sendo fácil, assim, mas eu tenho trazido sempre para mim, assim, que a gente que hoje, né, sabe um pouquinho mais, né, que a gente sabe tudo, que o nosso posicionamento muda, né? E que isso não foi que foi ensinado, pelo menos na minha família, não. Então, como é difícil quebrar isso, essa... Para muitos de nós, né? Ah. Eu acho que é tão fácil julgar, a gente cresceu julgando. Eu cresci numa família amorosa, mas eu cresci julgando. Eu cresci com pais que julgavam também. Muito fácil. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Pode falar, você está no Eu só gostei muito dos argumentos da Evelina. Ele falava de um lado, ela apresentava um argumento favorável do outro. Ele ia para o outro lado, ela apresentava outro. Então, ela estava bem segura do que ela falava, né? Porque ela encontrou argumento ali para tudo. Verdade. Foi lindo aquilo ali, foi muito bom aquela apresentação dela. Também tive essa impressão, dona Odete. Eu falei, nossa, essa menina tá que tá. Que bom, verdade. Quer falar, mamãe? De tudo que você nos fez pensar, lembrar, o que me marcou mais foi aquela referência ao fato dela estar prisioneira dos próprios despojos. Na hora, ficou muito claro na minha mente, mais uma vez, a importância do estudo. Se a gente não trouxer luz para a nossa vida, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não fizer o esforço necessário para se renovar, à luz desses ensinamentos, como você falou, não dá para perdoar, mas dá para não odiar, né? Por mais singelo que seja o esforço no sentido da vivência dos padrões amorosos, luminosos que Jesus ensinou, já vai construindo lenta e gradativamente, dia a dia, a cada dia da nossa vida, a nossa libertação. Né? Então, agradeçamos a Deus mais uma vez essa oportunidade que temos de nos reunir 3 vezes por semana para estudar a doutrina espírita. E com essa prece a gente vai encerrando, agradecendo a todos os mentores, amigos que nos sustentam, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos inspiram, que nos protegem. Que uma onda de luz possa envolver os nossos lares e todos os espíritos que por acaso se encontrem em cada um dos locais, que eles possam ser envolvidos em ondas de amor, de paz, de harmonia, que eles possam ser levados também, Senhor, assim como foi o desidério, a locais onde eles possam encontrar paz e sejam auxiliados. Nós vamos pedindo, Senhor, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que perderam seus entes queridos recentemente, pela paz na terra, pelo amor entre os homens. Graças a Deus. Graças a Deus. Que é Jesus.